Muito bem, pessoal. Então vamos começar agora a nossa sequência de aulas sobre o Power Query, tá? Eu preparei aqui uma planilha base, chama Base Aulas Power Query, e a cada aula, a cada exemplo, eu vou acrescentando aqui uma abinha com dados, tá? Para a gente poder trabalhar. Então nessa aqui, ó, o que eu fiz? Eu peguei uma lista lá, gerei lá no GPT mesmo, uma lista com alguns clientes, produtos, deixa eu aumentar aqui, produtos comprados, o valor da compra, quantidade que comprou, loja que comprou, local, né, e nome do vendedor. Então tá aqui, ó, Bruno Lima, smartphone, 2.200, comprou 2, Litoral, na loja Litoral, e a vendedora foi a Mariana, tá? Então isso aqui é uma base, eu estou considerando que isso aqui é uma base alimentável do cliente, tá? O cliente vai toda hora acrescentar mais vendas aqui, e essa base que eu quero fazer o tratamento lá pelo Power Query. Bom, posso fazer aqui mesmo na planilha, na mesma planilha, tá? Então eu vou ensinar na própria planilha, depois a gente vai fazer um exemplo numa planilha externa, tá? Então vamos lá, produtos. Eu vou selecionar então essa base, ou nem preciso selecionar aqui no caso. Eu vou vir aqui em dados, tá? E aqui nesse conjunto aqui, ó, eu tenho as minhas respostas. Então, primeiro, o que a gente está fazendo? A gente está criando uma conexão, tá? Uma consulta ou uma conexão, né? Essa consulta, ela vai vir da onde? Então, aqui, ó, se eu parar o mouse aqui, ó, ele está me dizendo, ó, você vai importar de um arquivo CSV, você vai importar da web, né, de uma URL, dá para fazer, você vai importar da onde? Né? De uma base, uma conexão que existe. Então, eu vou importar da onde? Eu vou clicar aqui em obter dados. Aqui dá para ver melhor, ó. Eu vou importar localmente, então eu vou vir aqui de outras fontes e vou escolher aqui, ó, da tabela intervalo, que é exatamente essa tabela intervalo aqui, ó, que eu vou selecionar. Então, a hora que ele me dá isso aqui, não é essa coluna, né? É esse conjunto aqui, eu seleciono, tá? E dou um OK. Nesse momento, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela base e vai me abrir o Power Query, que é esse carinha aqui, tá? Algumas coisas importantes aqui. Primeiro, o Power Query, ele tem desse lado aqui, ó. Toda vez que eu mexer, eu fizer qualquer coisa aqui, eu preciso olhar com bastante atenção para dois lados, tá? Para esse campo aqui, que é onde ele está me mostrando. Isso aqui é uma linguagem interna dele. Não sei se o pessoal chama de DAX aqui também, mas é uma linguagem interna dele, tá? Com comandos e instruções que ele reconhece, tá? E aqui desse lado eu tenho etapas, que é cada vez que eu mexo aqui, ele me acrescenta uma etapa aqui. Então, nesse caso, olhando para a planilha, a primeira coisa que eu preciso é separar os campos, ó. Nome do cliente é um campo, produto é outro. Isso aí é o que? Isso aí são separações que eu vou ter que ir transformando isso aqui em colunas, né, com os dados. Então vamos fazer a divisão das colunas. Aqui em cima eu tenho uma porrada de recursos, tá? Muita coisa para a gente ver, então não se preocupe que tem muita informação aqui, eu vou focar nas mais relevantes, tá? Mas tem muita coisa, se você muda de menu mais ainda, tá? Cada uma no seu momento. Então, no nosso caso, o que eu quero é fazer a separação, né? A divisão. Então eu já percebo que eu tenho aqui, ó, dividir coluna, tá? Então, geralmente as atribuições mais básicas, agrupamento, remoção, divisão, estão aqui na página inicial, tá? Quando eu quero pegar uma coluna específica e mexer nela no transformar, quando eu quero acrescentar colunas é aqui, tá? Então, página inicial. Então, dividir coluna. Quando eu clicar aqui, se eu clicar na setinha, ele me dá as opções aqui, ó, separadas. Eu posso clicar direto aqui dentro, aqui, aqui no delimitador, tá? Então, eu venho aqui, deixa eu voltar só um pouquinho que eu fiz muito rápido. Então, quando eu clicar aqui, ele vai me dar opções. O que eu quero, como é que eu quero separar a coluna, né? Por posição? Não é por minúsculo para... Não, por delimitador, que é a vírgula no nosso caso, né? A vírgula aqui, ó. Ele já reconhece que é a vírgula, se não for é só trocar aqui, tá? Então você tem que escolher qual é o delimitador. Cada delimitador, ele é uma ocorrência de campo, né? Então cada vez que ele encontra a vírgula é um campo novo, então cada ocorrência do delimitador. E aqui, se você quiser colocar os textos entre aspas ou não, né? Eu não quero. Ó. Ou se eles vieram com aspas, né? Então se seu texto, por exemplo, aqui, ó, Gabriela
Castro. Se ela viesse com aspas, eu escolheria aqui, né? Se aspas duplas ou nenhuma. Então, no meu caso, nenhuma. Ou posso deixar ali, porque a origem do meu texto não veio com nada, né? Caso eu tenha um texto com aquilo. Então, vou dar um OK. E repara aqui, ó, nas etapas. Olha que legal, ó. Ele fez a primeira etapa, ele fez o seguinte, ele dividiu a coluna por delimitador. E depois ele mexeu nos tipos, ou seja, conforme ele foi dividindo aqui, ele foi transformando isso aqui. Algumas transformações ele não é mágico, ele não sabe o que fazer. Então aqui, por exemplo, ó, eu preciso transformar isso aqui, esses dados aqui, ó, da valor da compra para moeda, né? Aqui para número, no mínimo, né? Aqui eu teria que mudar também para número, tá? Moeda ou número aqui tanto faz para nós, porque não tem casa decimal, né? Mas enfim. Mas antes disso, vamos fazer mais uma alteração, que é essa primeira linha aqui, ó, ela está com o nome dos campos, né? Não é uma linha de dados, ó. E aqui ele está como dados. Então eu vou vir aqui nessa opção, ó, na página inicial, aqui, ó, usar a primeira linha como cabeçalho. Vou clicar. E ó, cabeçalhos promovidos, ele alterou os tipos, né? Ele fez uma segunda alteração e olha só, as colunas estão alteradas. Se você quiser fazer a troca do campo aqui na hora, ó, você vê aqui, eu não quero o valor da compra, eu quero eu quero só valor compra, ou só compra, basta clicar e trocar, tá? Aí ele vai colocar como mais uma etapa. Então, por exemplo, valor compra, ó, ele colocou como uma etapa. Aí você me pergunta, o que é essa bendita etapa aqui que você está falando, né? Isso aqui significa o seguinte, esse tratamento que a gente está fazendo, ele está baseado naquela planilha de trás que a gente leu. Então, toda vez que aquela planilha sofreu uma alteração, os dados virão para cá. E aí ele vai aplicar tudo isso. Então é isso mesmo? Vai ser dinâmico? Se eu alterar lá, esses dados tratados vão também sofrer alteração? Sim. Então por isso que ele tem que separar as etapas para toda vez que eu atualizar a planilha, ele aplica todas essas etapas. Então a gente já teve a etapa de mudar de campo. Agora vamos mudar o aqui, ó. Vamos ver como é que está esse campo aqui, ó. Tá? Valor de compra, tá? Então, para a gente mudar o tipo dele, a gente pode vir aqui, ó, mais fácil, botão direito e alterar tipo. Ó, repara que ele já trocou. Por quê? Mas espera aí, Ivan, mas volta uma etapa. Eu vou voltar aqui, ó. Voltar. Eu vou voltar aqui, ó. Cabeçalhos promovidos. Ó, o cabeçalho voltou para cá. Por que aqui está texto e por que esse aqui, ó, se eu clicar agora com o botão direito, ó, por que ele está como texto, ó, esse campo? Texto. Exatamente porque a primeira coluna tem texto. Então ele acha que tudo é texto. Quando eu faço a promoção da primeira coluna para cabeçalho, repara que ele já ajusta para inteiro aqui. Eu não preciso nem trocar, ó. Tá? Então, alterar para inteiro. É uma etapa a menos que eu vou pedir para ele fazer. Porque no momento que ele promove o cabeçalho, aqui, ele já entende o valor original do campo e já muda, tá? Caso eu queira mudar, eu posso vir aqui, tranquilo, ó, vou mudar isso aqui para moeda. Ó. Alterar tipo para moeda. Moeda. Inserir. Aqui aconteceu o seguinte, por que ele está aqui, né? Porque eu estou nessa etapa, tá? É o preview da etapa. Então, como eu movi a etapa, ele ainda naquele momento não fez, tá? Então, só para deixar claro isso. Aí eu vou vir aqui e alterar tipo para moeda. Ele vai dizer alterar o tipo de coluna, substituindo a atual, adicionar nova etapa. Deixa eu clicar aqui nesse adicionar nova etapa. Ó, repara que ele, além de trocar, ele também está me dizendo, ó, que é uma etapa. Se eu tivesse escolhido só substituir, ele não entenderia como etapa. Ou seja, ele faria, mas os próximos ele não faria a conversão. Então é legal escolher alterar como etapa. Já fizemos bastante coisa aqui, né? Então a gente pode pegar esses dados aqui, vir aqui, ó, fechar e carregar. Nesse momento, ele vai cair aqui dentro da planilha. Ó, ele veio como um item separado aqui. Olha que legal. Tem aqui o preview, né, o painel aqui, ó. Inclusive, se eu paro aqui, ele já me mostra, ó. É muito potente, né? Bom, e aí vamos fazer o teste. Eu vou vir aqui em produtos, vou vir aqui embaixo, ó, ele já transformou em tabela, né? Vou vir aqui embaixo, desci, vou colocar ali, então, pessoa, produto, valor, 1.800, comprei duas, comprei no centro e comprei com Juliana.
Juliana, tá? Então, olha lá, nome, produto, valor, quantidade, local e vendedor. Então, tá aqui, né? Tá aqui, ó. Ivan tá... Quando eu voltar aqui na tabela 1, vamos ver se apareceu lá o meu nome. Não, mas por quê? Porque eu preciso fazer a atualização. Então, eu venho aqui, clico nela, né? Aqui na aba consulta, eu tenho o atualizar, ó. Quando eu atualizar aqui, ele vai buscar a origem, vai entender que a tabela cresceu mais o item e vai trazer aqui para minha tabela. Legal? Então é muito útil. Toda vez que... E o que ele fez? Toda vez que eu incluí ele lá, ele veio aqui, ele pegou, ele foi lá, ele leu, ele colocou os campos certinhos. Olha que legal. Ele já separou aqui os tipos, tá? Mas aí, na verdade, ele fez um copia e cola, né? Ele pegou de lá e trouxe para cá. Então, só para fechar essa aula, eu vou fazer um exemplo aqui bem legal para a gente terminar aqui o assunto. Ó. Eu vou voltar aqui em consultas e conexões. Caso você tenha dificuldade de abrir esse menu aqui, você pode vir em consulta, em editar. Então, eu vou vir aqui em editar. Ó. Ele vai me trazer tudo, né? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui depois do valor de compra, aqui, ó, e vou clicar aqui, vou ficar aqui, pode ser aqui mesmo, e vou pedir para ele adicionar uma coluna. Como é adicionar coluna? É nesse menu, ó, adicionar coluna, tá? E que tipo de coluna que eu quero? Eu quero uma coluna já num padrão matemático. E olha que legal, eu quero assim, ó, padrão de multiplicação. E aí eu quero dizer o seguinte, ó, eu vou pegar, já, como eu estava com a coluna selecionada, eu vou multiplicar essa que eu selecionei por uma nova, acrescentando 1,05. Eu vou colocar uma majoração de 5%, 1,05. Olha o que ele... Opa, é 1,05. Acho que ele entendeu errado aqui, ficou muito caro. Então vamos voltar aqui um pouquinho. Para voltar, eu... tiro a etapa, né? Venho de volta aqui, vamos lá, multiplicar por 1,05. Vamos ver como é que ele entende 1,05. Agora sim, ó, 5%, tá? Vou trazer isso para cá. Posso trocar o campo aqui para reajuste e vou fechar. Página inicial, fechei. Então eu acrescentei um campo chamado reajuste aqui, ó. Tá aqui, 365, olha lá, tal. Bom, aí para testar se funciona mesmo, né? Produtos, vou vir aqui, tab, 1.900, comprou, foi uma TV também, comprou 3, na loja do centro também e com a Juliana também. Luiz, vai com o Luiz. Fechou? Tabela. Volto aqui, guia consulta, atualizar. Olha lá. Ele pega aqui, acho que o valor eu coloquei errado. Inclusive, ó, se eu colocar errado, ele destabula tudo. Volta lá. Então, o que faltou aqui? Faltou o valor. 1.900. Legal que até testou, né? Quando o valor está... Ele não tem como fazer, então ele acaba posicionando as colunas no lugar errado. Aí não tem jeito, né? Quem errou fui eu, né? Então, atualizar. Olha lá que bonitinho. Ele pega o valor, ele já atualiza. Então essa primeira aula foi mais para entender que eu tenho uma base local, que eu gero uma consulta baseado nesses dados e que essa consulta, que vai ser minha origem para a tabela dinâmica e tal, ela pode ser totalmente customizada, com mais ou menos colunas, com colunas a mais. Aí na próxima aula a gente trabalha um pouco mais nessa planilha aqui. Até a próxima.